Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero destacar a soberania de Deus em dirigir os acontecimentos na igreja primitiva. E vou tomar como base aqui Atos dos Apóstolos, um pouquinho da história, como relatado nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5, nós encontramos Pedro e João juntos e estavam muito animados, testemunhando do Senhor, fazendo muitos milagres e sinais, e muita gente era curada, muita gente se convertia ao Senhor e a perseguição se levantou. O sumo sacerdote e todos que estavam com ele tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos. Naquela situação, os apóstolos deram testemunho do Senhor com firmeza e intrepidez, não tiveram medo de ser presos e testemunharam do Senhor. E os sacerdotes não conseguiram mantê-los presos. Por quê? Porque se levantou um homem chamado Gamaliel. Ele era um homem muito sensato, ele aparentemente não se converteu. O Gamaliel era filho do Hilel, o Hailel, um dos rabinos mais importantes da história de Israel. Ele era de mente aberta, assim, liberal. Havia outros rabinos muito conservadores, muito de mente fechada e bitolados e rigorosos em cumprir literalmente a lei. O Gamaliel herdou do pai essa mente aberta para cumprir a lei no espírito e não na letra da lei. E ele era um dos importantes lá no Sinédrio e estava presente quando ele defendeu os apóstolos. Ele disse, olhem, a história mostra que todo movimento que não é de Deus vai cair. Um cidadão chamado Teudas ensinou ser alguém. A ele se agregaram cerca de 400 homens, mas o movimento dele não deu em nada. Ele foi morto e os seguidores se dispersaram. Também outro chamado Judas Galileu, o Gamaliel continua falando, nos dias do recenseamento levou muita gente consigo, mas ele também morreu. Então, vocês fiquem tranquilos, porque se essa obra é de Deus, vocês não podem ser achados lutando contra Deus. Mas se ela é de homens, ela vai cair por si só. E assim, os apóstolos foram açoitados e ordenaram a eles que não pregassem mais em nome de Jesus. Mas eles já saíram dizendo, não adianta, nós vamos continuar a pregar em nome de Jesus. E então a gente vê, foram presos, açoitados, mas isso só os animou mais ainda a pregarem a palavra de Deus. O número cresceu muito, os problemas vieram. Agora, da parte interna, irmãos contra irmãos. De vez em quando isso acontece. Irmãos se levando contra irmãos, ficam chateados, acham que é divisão e ficam assim, fazendo biquinho para outros. De vez em quando isso acontece. E aconteceu. Alguns reclamando que não estavam recebendo direito os alimentos na distribuição diária, enquanto alguns estavam recebendo mais, eles não estavam recebendo nada. Isso chateou um pouco os apóstolos, que pensaram e concluíram, nós não podemos fazer tudo. O número de pessoas é grande, temos que estabelecer diáconos. A palavra diácono quer dizer servo, para servir. Vamos estabelecer diáconos, pessoas cheias do Espírito, que se encarreguem disso, de distribuir os alimentos, de administrar as coisas materiais e o dinheiro. Então fizeram, escolheram
7 homens cheios do Espírito, a congregação aprovou: Filipe, Estevão, Prócoro e Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. E a seguir o relato mostra que Estevão, cheio do Espírito, não se limitou a fazer o trabalho de diácono, mas ele ensinava, era mestre, ele falava, pregava, discutia, e por causa disso despertou a ira dos judeus que o perseguiram e, por fim, o apedrejaram. A morte de Estevão, como mártir, moveu muita coisa. Uma perseguição feroz contra praticamente a igreja toda, fez com que os irmãos se espalhassem para cumprir a ordem do Ide de Jesus, e isso foi muito importante. E deu um gás novo, um oxigênio novo aos que estavam em Jerusalém, que ficaram, e os que foram espalhados foram pregando para todo lado e espalharam o evangelho. Foi quando começou a obra em Antioquia, na Síria, no norte da Síria, e por fim, dali se espalhou pelo resto do mundo. A morte de Estevão foi importante. Os apóstolos Pedro e João não morreram. Deus permitiu que um morresse e os outros não. Como a gente vai sistematizar o nosso pensamento para entender essas coisas? Nós nunca vamos conseguir entender todos os propósitos de Deus. Nunca vamos conseguir entender todos os propósitos de Deus. Ele é soberano, está muito acima de nós e do nosso raciocínio. Portanto, a gente tem que ter humildade quando a gente começar a estabelecer coisas. Não, tem que ser assim, na igreja tem que ser assado, não pode ser assim. E a gente não está no lugar de Deus. Deus é soberano, nós não. Nós não temos essa autoridade, essa certeza toda para fazermos e dirigirmos a igreja. A igreja é do Senhor. Nós temos que entender a soberania de Deus. Ele abre um grupo aqui e, de repente, aquele grupo acaba. E a gente fica sem entender, mas a obra de Deus andou para trás? Não, não andou para trás, não. Aquelas pessoas aprenderam, não era para continuar daquele jeito e tinha que continuar de um jeito diferente. Deus é soberano, Ele sabe o que faz, e então Ele permite que o Estevão morra para ser uma semente que levaria o evangelho para o mundo todo. Quando a gente perde um irmão na igreja, fica triste, mas às vezes não perdeu. Na verdade, a gente está ganhando. Deus é soberano. Nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus e sermos fiéis. Deus quer que seja assim e que você entenda, meu irmão, essas coisas, que Deus é soberano e uma aparente derrota aos olhos dos homens é, na verdade, uma grande vitória espiritual e vice-versa. Nem tudo aquilo que é grande e pujante diante dos homens é importante para Deus. Vamos ser humildes e reconhecer a soberania de Deus. E o que importa é você estar em paz com Deus e ser fiel no pouco onde Deus colocou você. Entenda isto.